Que maravilha! Muito obrigado, Rogério Bru, muito obrigado ao Márcio Coriolano, ao Gustavo Doria Filho. E eu acrescento aqui, não é chinês o provérbio, mas é aquela história, quem não tem cão, caça como o gato, não é com o gato. O gato caça sozinho, meu amigo. Então, reforça exatamente aquilo que foi dito aqui, não importa a cor do gato. Quem não tem cão, caça como o gato. Esse é o provérbio. Que espetáculo. Pudemos ter, sem dúvida, participações importantíssimas de duas cabeças pensantes da melhor qualidade nessa área. E se você quiser, pode interagir com os nossos palestrantes. Aí na tela você tem, neste painel, palestrantes, clica ali, procure o nome dos dois, do Márcio ou do Gustavo, ou do próprio Rogério, se quiserem fazer alguma indagação, e atue como faz aí no seu Facebook, mandando uma mensagem no seu Twitter, enfim. Você melhor do que eu sabe como trabalhar com essa questão digital. Então não perca a oportunidade. Não é sempre que eles estarão disponíveis para isso. E para quem não teve oportunidade de acompanhar na íntegra esse primeiro painel, depois ele estará à sua disposição também dentro do canal da FETransporte à sua disposição. E eu quero lembrar o seguinte, compartilhe a sua experiência com o nosso FETransporte Brasil Conference. Basta que você, na sua rede social, use a hashtag FBC2022. Não deixe de marcar @FETransporteBrasil ou @EducaSeguros. Ou não, @EducaSeguros. Muito bem, vamos ao próximo painel desta manhã. E o painel desta manhã é Cenário Logístico Atual, Desafios e Oportunidades para o Seguro de Transporte de Cargas. Os participantes, Alfredo Chaia, Bruno Damada, duas cabeças pensantes impressionantemente maravilhosas nessa área, e o mediador será Pedro Moreira. Vinheta no ar e, em seguida, o comando do Pedro Moreira. Até já. UpperGR. Conheça nossas tecnologias. Academia de Talentos UpperGR. Nosso trabalho é, sobretudo, treinar motoristas e operadores logísticos de todo o Brasil, com foco em desenvolver soluções para reduzir os riscos das operações. Upper Tower. Upper Tower é a nossa torre de controle. Fornece gestão da informação para a tomada de decisões mais rápidas na prevenção, correção de problemas e gestão da sua logística. Upper Apps. Mais mobilidade em suas operações. Upper GR. Sistemas de rotogramas para jornadas mais precisas. Videoaulas e telefones para melhor atendimento, agilidade e controle. Upper Solicitação de Monitoramento. Um app específico para você enviar sua solicitação com muito mais agilidade e menos burocracia. Upper no trecho. Gerenciamento e otimização de localização através de GPS. UpperGR, unidos para ir mais longe. Acesse e saiba mais em grupouppergr.com.br e acompanhe nas redes sociais. Somos a maior plataforma aberta de tecnologia para logística e mobilidade da América Latina. Ocupamos a liderança em TMS, gerenciamento de risco e softwares para o mercado securitário. Temos o maior know-how e banco de dados do setor, com o uso de inteligência artificial e machine learning. São mais de 100 soluções próprias e terceiras disponíveis para atender às demandas e à evolução dos nossos clientes. Não à toa, temos mais de 45 mil clientes, entre eles as maiores empresas da América Latina. Com isso, os clientes crescem mais, gastando menos, fazem entregas mais rápidas e reduzem a emissão de dióxido de carbono, acidentes e roubos. Onde não existiam caminhos, nós criamos soluções. NS Tech. Já parou para pensar como tudo que você come, usa ou consome chega até você? Pois é, tudo isso está conectado pelo ar, pela terra ou pelo mar.
Os sistemas de transporte fazem milhares de produtos chegarem às suas mãos. E se você é uma das pessoas que fazem parte deste mercado indispensável, a AXA tem soluções para garantir que a sua mercadoria chegue a todos os cantos do mundo da forma mais segura. São os seguros de transportes da AXA. Para os embarcadores, oferecemos soluções para transporte nacional e internacional. Com coberturas amplas e restritas, você pode escolher as modalidades que mais se adaptam às suas mercadorias, inclusive customizando a apólice com coberturas adicionais, como para pagamentos de impostos ou de itens frigorificados. Se você é transportador, a AXA também oferece tranquilidade e proteção para sua operação, com os produtos de responsabilidade civil. Todas as opções cobrem acidentes do veículo transportador, esteja ele na terra, no ar ou no mar. Além de protegerem no caso de acidentes, você também pode ficar amparado para roubo da carga. Então, esteja ao lado de seu cliente ao proteger suas operações e suas mercadorias com os seguros de transportes da AXA. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um painel da terceira edição da FETransport Brasil Conference. Sem dúvida, esse é um maior evento e mais importante do seguro de transportes do Brasil. Sou Pedro Moreira, presidente da Abralog, e gostaria de dar boas-vindas a você que nos acompanha. Obrigado pelo convite, Secretaria de Transportes. A Abralog sempre está à disposição para contribuir. E como o Mário comentou, nós vamos abordar nesse painel o cenário logístico atual, desafios e oportunidades para o seguro de transporte de cargas. E muito feliz de ter aqui a companhia de experts como o Pedro Chaya, que é presidente do CIST, Clube Internacional de Seguros de Transporte. Bom dia, Chaya. Prazer enorme em recebê-lo aqui. Bom dia, Pedro. Bom dia, Bruno. Uma alegria poder participar. Saudar aí também o Rogério e toda a equipe de FETransport, a equipe organizadora. Um excelente evento. Vamos aos trabalhos. Muito bom. Bruno Damada, CEO e founder da Simp Sistemas. Bruno, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, agradeço aí o convite. Hoje, saindo de casa, minha esposa disse, vai lá e se divirta na palestra, é isso que eu vim fazer com vocês aqui, me divertir um pouco e conseguir trocar conhecimento e aprender um pouco mais. Obrigado. Muito bom. E antes de a gente começar o nosso bate-papo, eu convido o Chaya e o Bruno para falar um pouquinho da vida profissional de vocês, 1 a 2 minutos. Por gentileza, Chaya, fala um pouquinho da sua carreira aí. Pedrão, comecei ali como oficial de marinha, viajei um pouco o mundo, já integrado aí na logística, acabei passando pela indústria também, então essa visão, tanto da logística quanto da indústria, acabou construindo um entendimento sobre risco, sobre aquela história de chão de fábrica, né, e perceber a realidade do mercado, tanto logístico quanto industrial, e aí depois, mais uma vez, voltado ao mercado internacional, com o clube de P&I, com o seguro casco e máquina a partir de Londres, Nova York, Europa, e depois, por uma breve passagem de 20 anos, por uma seguradora internacional aqui no Brasil, até diretor executivo, e atualmente aí sou o titular da Risk Veritas e de uma outra iniciativa de SGA voltada a risco ambiental. Bom, Chaya. Bruno, por gentileza, fala um pouquinho da sua trajetória. Legal. Eu comecei na área mais técnica, parte de software, né, em software house. Depois eu fui para a parte de logística, uma transportadora, e uma vez que entra na logística, dificilmente sai. Então, me apaixonei por essa área de logística, e eu, na época, ainda achava a logística muito selvagem, com pouca tecnologia, né, isso há mais de 10 anos atrás, né. Então, nasceu a Simp como uma resposta para isso, para tentar unir o que eu conhecia já nessa parte de software e tecnologia, trazendo soluções para a logística. Então, a Simp, né, hoje eu estou à frente dela como CEO, sou sócio fundador, e a nossa missão é trazer tecnologia realmente para esse setor, entendendo os gargalos, aí, conseguindo potencializar isso com tecnologia e software. Bom, como vocês podem ver, 2 craques aí do setor. No ano passado, a gente falou um pouquinho da pandemia, como estaria impactando o setor de seguros de transporte e logística, né? E muita coisa aconteceu nesse período.
A gente viu a expansão do comércio online, digitalização, tecnologia, nas organizações, nas operações logísticas, influência no setor de seguros, né? E a gente tem visto que as transformações seguem e seguirão numa velocidade cada vez maior, desafiando aí todos nós, né, para a gente ser mais ágil, com mais rápida adaptação a essa dinâmica. Então, a gente selecionou 5 temas para conversar com o Chay e o Bruno, e o primeiro assunto que gostaria de desenvolver com vocês está relacionado à percepção de cada um sobre o panorama da logística internacional e nacional também, né? Temos aí o pós-pandemia, temos a guerra na Ucrânia, o desarranjo das cadeias de suprimentos. Então, gostaria que vocês fizessem uma análise a respeito de como isso tem impactado ou gerado oportunidades para o setor de seguros. Então, você pode começar analisando esse tema, Chay, por gentileza? Sim, vamos lá, Pedro. E foi bem interessante escutar. Eu vou fazer as considerações, sim, mas eu gostaria só de fazer um destaque curioso, né? Aliás, muito pertinente. Estava escutando ali o Rogério, o Márcio, o Gustavo ali na abertura, eles trazendo a visão, né, essa perspectiva de inovação, o blockchain, entre tantas outras nesse rol, a questão de regulamentação, mudança de comportamento, acho que de tantas outras vetores de transformação aí do nosso mercado, tanto de risco e seguros, mas, em alguma forma, também isso está no pano de fundo da logística, Pedro. Eu acho essa primeira correlação que eu queria destacar aqui. E aí, muito se fala aí dessa reorganização de cadeia de suprimento, mas se a gente pegar ali, acho que desde 1980, acho que na década de 80 começou ali a falar de expansão de comércio global, né, essa oportunidade de custo de produção mais baixo em algumas geografias. Esse comércio global acabou fomentando muito esse desenvolvimento econômico geral. Mas acho que ali em 2000 a coisa já começa a dar a primeira freio de arrumação, algumas questões relativas a medidas protecionistas, a tensão comercial já aumenta um pouco, e ali já começam ali esses primeiros ajustes, né, esse ajuste fino dessa cadeia globalizada. Eu acho que mais recentemente, e você destacou, pandemia faz ali um primeiro grande alerta sobre a profundidade a extensão, né, dessa cadeia de suprimento mais globalizada, e aí chegamos aqui com esse jogo de reorganização. Eu prefiro muito mais essa lógica, Pedro, Bruno, amigos, de reorganização do que de desglobalização, e eu vou tentar argumentar aqui ao longo do nosso papo essa imagem. Eu acho que estamos, sim, começando a viver aí esse momento de reorganização da cadeia de suprimento, e aí não acho que ela vai ser assim tão radical de uma hora para outra. A gente viu quase 30 anos de ajuste, não vai ser aí 1, 2 anos que isso vai se reverter, mas esperamos, sim, algum ajuste. Por outro lado, vamos lembrar também, amigos, que neste período mais curto acabou se intensificando uma tendência que vinha do passado, que é uma internacionalização de uso de dados, de informação, de cultura, de mercado. Então, aquela história de freios e contrapesos ali, vetores num sentido e no outro, para acabar resultando num reposicionamento, né, nessa visão geral. Agora, é certo que, de uma maneira ou de outra, as empresas estão buscando se adaptar a esses choques na cadeia de produção. E aí, cabe aqui lembrar, amigos, que não é só pandemia, não é só guerra. Nós já tínhamos falado antes também de bloqueio de canal de Suez, de desastres naturais na Ásia, em que os mercados, os polos, clusters de produção foram migrando de um ponto para outro. Então, eu acho que, de uma maneira ou de outra, esse assunto vai acontecer. As empresas vão reagir, Pedro, de uma maneira diferente conforme sua realidade. Algumas vão conseguir trazer mais para perto, outras vão trazer para dentro, outras vão diversificar fornecedores em outras geografias. Algumas indústrias terão algum desafio aí para reorganizar isso. Um exemplo que me vem à mente mais imediatamente é a indústria farmacêutica, que tem cluster de produção na Índia. Quer dizer, homologar uma instalação de produção de insumo numa outra geografia não é uma tarefa trivial. Então, vai aí um grande esforço pela frente. Isso sem falar que nós, aqui, na nossa perspectiva, a gente ainda está falando do Brasil buscando a OCDE, a OMC, né, essa participação mais internacional, o acordo Mercosul e União Europeia,
que vem aí também se ajustando para ser mais viável. Então, eu acho que o Brasil está nesse momento, Pedro, Bruno, eu vejo, acho que o Brasil aí como um polo a partir do qual, uma geografia a partir da qual vai ser chamada, vai estar ainda mais inserida nesse mercado global. Eu acho que a gente tem inúmeras oportunidades como nação, mas aí trazendo para a nossa realidade um nível de exigência maior, porque virão riscos emergentes, virão riscos novos, virão obrigações contratuais, e aí está o papel do mercado de riscos seguros, trazendo tanto na visão de gestão quanto na visão de contratos de seguro para proteger, para dar essas garantias no mercado. Acho que temos uma boa oportunidade pela frente, Pedro. Concordo, Chay, eu gosto do termo regionalização. Acho que esse é o caminho. O Brasil tem tudo para ser um grande cluster regional. O Bruno pode complementar com a sua análise a respeito desse tema? Sim, com certeza. Eu concordo exatamente, totalmente com o Alfredo. Eu não acho que haja uma desglobalização, talvez uma globalização em menor ritmo que nós estamos vivendo, porque nenhum país hoje consegue ser autossuficiente. Então, eu acho que por isso existe essa impossibilidade de desglobalização. Acredito também nessa maior regionalização ou clusterização, né, da cadeia de suprimentos. Eu me lembrei aqui, com o Alfredo falando, da época em que aconteceu o tsunami no Japão, se não me engano, em 2011. Eu acompanhei um pouco mais de perto a indústria automobilística, né, japonesa, que nós temos aqui no Brasil. E eles sofreram muito porque tinham fornecedores no Japão que foram completamente devastados aí com o problema que aconteceu. E nesse momento eles precisavam criar diferentes fornecedores e já pensaram em que esses fornecedores precisariam estar um pouco longe geograficamente, em diversos pontos. Então também dividiram esses fornecedores, né? Não mais depender de um fornecedor, mas agora, onde eu tinha um fornecedor, agora eu tenho 2 fornecedores, 3 fornecedores, em diferentes geolocalizações. Isso eu acho que é um pouco do que o mundo vive, né? Esse pensamento agora de não mais depender de um ponto só, mas conseguir dividir, né? E o papel, acho que hoje, também concordo que isso não é rápido, completamente é uma tarefa complicada, mas acho que é o momento de ter uma criação de cenários, onde você consiga criar um cenário, ali, se eu tiro um fornecedor, coloco 2 fornecedores, trabalho com diferentes geolocalizações, onde o meu meio de transporte também seja diferente, né? Não adianta você ter diferentes geolocalizações, mas tudo vem de navio. De repente tem um problema aqui no canal de Suez, alguma coisa desse tipo, você continua com esse problema. Então, acho que essa criação de cenário seria um papel importante hoje para toda a cadeia conseguir colocar isso na pauta do dia a dia, né? Para a gente aprender com os erros do passado. Muito bom. Esse tema, cenário, a gente observou na pandemia, né, como as empresas estavam despreparadas para reagir, né? E realmente a análise de cenários traz uma perspectiva muito boa. Você tem análise de dados aí que pode também contribuir na construção de melhores alternativas. Vamos trazer agora para a logística no Brasil. A gente tem visto aí uma gestão fantástica do Ministério da Infraestrutura, na gestão do ministro Tarcísio, agora do Marcelo Sampaio, né? A busca por equilibrar a matriz. O Brasil ainda depende muito da rodovia, isso não é um demérito, mas a gente tem que também buscar a expansão de ferrovia, hidrovia e cabotagem. Então, gostaria que vocês fizessem uma análise um pouquinho da logística no Brasil e como essa expansão dos modais aí pode criar oportunidades para o setor de seguros. Por gentileza, Bruno, começando com você agora. Legal. Eu acho a gente vive um momento único, né, onde diversas estradas que ficaram anos e anos sucateadas, elas foram refeitas. Então isso, viajei um pouco para a parte sul ali, conheci alguns pontos onde estavam um pouco abandonados e os portos estão num momento bastante interessante, em crescimento. Eu acompanho as notícias, a gente está batendo recorde em cima de recorde de exportação, de movimentação dentro dos portos no Brasil. Então, tudo isso antes era concentrado também muito em Santos. A gente vê agora o Brasil já colocando as empresas, já se reorganizando aqui nas pontas, né? Isso eu acho muito importante, até pela questão da manutenção dessa infraestrutura. O Brasil ele sempre sofreu com a infraestrutura, ele teve agora um avanço muito bom,
Isso precisa ser mantido, né? Precisa ser ainda avançar com essa manutenção, né? Assim, nós torcemos aí para que continue essa evolução dentro da infraestrutura. E eu vejo também o governo olhando muito para a parte da ponta do caminhoneiro autônomo, né, com criação, a gente ainda vai falar disso, mas com criação aí de documentos e uma forma de não deixar o motorista parado, onde ele também consiga ter um aplicativo que informe problemas na infraestrutura, de buracos em pistas e tudo mais. Então, eu acho que o governo precisa olhar assim, não só para a infraestrutura física, mas para a parte tecnológica também, que ela se complementa, ali, ela faz parte disso tudo, dessa transformação. Então, eu vejo com bons olhos, eu acho que a gente está no caminho certo e torço para que a BR do Mar volte a ser falada, né, que isso, na minha opinião, traria um avanço muito grande para a gente também. Muito bom, Bruno. Chay, as suas considerações, por gentileza. Vamos lá, Pedro. Eu acho que o Bruno traz aí importantes considerações, uma contribuição aqui. E eu vou chamar o nosso ouvinte, enfim, o corretor, o transportador, esse agente de gestão de risco, para enxergar esses números, enxergar essa transformação, à luz do que isto representa de novos mercados, novas oportunidades de trabalho, novas exigências de qualificação profissional. Eu acho que eu gostaria de fazer essa ênfase aqui. Até porque essa é, em essência, um pouco aquilo que a gente milita profissionalmente, pelo lado da Risk Veritas, pelo lado da SGA, e também é o próprio papel, né, da Bralog, da FETransporte, no sentido de promover esses debates. Eu acho que cabe muito que o nosso ouvinte busque as correlações entre as informações que estão vindo no fórum e como é que isso se transforma em sinais da necessidade de qualificação e de oportunidade de negócio. Eu acho que eu concordo, parece bastante pacificado entre nós, Pedro, a tua observação de que o Minfra tem feito um importante trabalho ali de infraestrutura, sim, né? Eu acho que esses últimos anos representaram um salto importante aí de novos investimentos, quase 90 bilhões em aeroporto, porto, cabotagem, ferrovia, hidrovia. Quer dizer, a gente meio, de fato, deu aí destrancou alguns pontos, alguns modais de transporte que estavam subutilizados e estamos ainda pela frente. Eu acho que ali, enquanto a gente estava falando de um PIB encolhendo, né, num período crítico de pandemia, a movimentação de carga mostrou importante, essa logística mostrou a sua resiliência, a sua capacidade de reação a uma situação crítica. Eu acho que esse destaque também precisa ser feito e ele é sistemático. Ferrovia, quer dizer, quase que 130 bilhões rodando em novas ferrovias, novas autorizações, esses novos modelos de investimento. O que mais ali? Acho que a gente tem que pensar também, correlacionar isso de maneira mais explícita à luz das oportunidades, que antes o mercado, os negócios estavam muito próximos aqui do litoral e já há algumas décadas a gente tem visto o Brasil com uma interiorização de produção, e não é só agrícola, ela é industrial também. Então, o corretor do Centro-Oeste, o corretor do Sul, está ali também com boa oportunidade, o Nordeste, numa área de varejo e de novos serviços. Então, eu acho que tem ali também um ponto importante. Eu correlaciono essa ideia da interiorização da produção com aquilo chamado dos portos do Arco Norte, né? Então, é chamar o corretor, chamar os profissionais desta zona ali acima de Salvador, desse arco, né, chamado ali Paralela 16, um pouco ali acima de Salvador, para essas novas demandas de negócio, para essas oportunidades que estão ali. Temos ali também, e a gente estava destacando isso, Pedro, a ideia de que a gente está falando de uma diversificação da matriz logística. Então, vamos buscar as soluções de negócios, né? Os clientes, existe demanda, exigências por soluções de gestão de riscos e seguros em hidrovia, em ferrovia. Nessa parte de cabotagem, o Bruno trouxe um destaque interessante. Eu sou ali, Bruno, um pouquinho também cuidadoso com
eu sou um otimista cuidadoso, e ali a cabotagem, a gente também tem que lembrar que ela, no final da história, os modais, eles rodam no trinômio entre o próprio modal, e aí lê-se o porto, um navio, e aí a cabotagem, né, a legislação permitindo o uso disso, mas tem também aquele outro que é a disponibilidade de carga, a própria demanda. Então, essa equação, navio, porto, carga, ela se repete. Poderia dizer também ferrovia, porto, ferrovia, carga, né, e terminal. Quais são esses riscos emergentes? A gente passa agora, Pedro, a não ter uma única pernada rodoviária do centro-oeste aos portos de escoamento, mas passa agora a ter transferência de carga naquele preliminar rodoviário, para então a estação de transferência de carga para a ferrovia ou para a barcaça, né, na ideia da hidrovia na direção do norte. Então, há ali também alguns cuidados adicionais que antes simplesmente não existiam. E aí volta o profissional que atua nesse setor exigido a cuidar disso, né? Tem ali também uma demanda cada vez mais forte nesse sentido, Pedro, acho que a gente vai acabar batendo nesse ponto mais de uma vez, que é os cuidados, aquela atenção para garantir a eficiência, a alocação de custos e aspectos técnicos nas ações de contenção, remediação, compensação de dano ambiental por um acidente na logística. Então, há, sim, um cuidado cada vez maior nesse sentido. Já começam a aparecer aí soluções novas ao modelo convencional, algumas plataformas aí de serviços voltados a soluções de gestão de crise, né, para acidente ambiental. No outro lado, acho que um outro ponto também que vem forte é a questão de sustentabilidade, voltada à cadeia de logística, ver pegada de carbono, ver geração de resíduo. Então, quanto que estes profissionais que a gente está enfatizando aqui precisam se qualificar, se preparar para essa realidade, para essas novas demandas de negócio. Então, tem aí um monte de gente trazendo solução nova, a gente escutou inovações, mas inovações não basta simplesmente reinventar alguma coisa, né? Precisa sair do zero, e o Bruno deve ter muita experiência nisso, mas ali também algumas soluções de reconfigurar uma prestação de serviço, e a gente tem feito isso no Hubset, por exemplo, com a prestação de gestão de atendimento de emergência ambiental. Então, tem aí, sim, Pedro, um bocado de oportunidade para o setor. Pedro, eu queria fazer mais uma consideração, juntando um pouco, né, o tema anterior com esse tema que nós estamos trazendo aqui. Eu acredito que com essa globalização em ritmo menor, aí desacelerado, nessa regionalização e o avanço da infraestrutura no Brasil, ele dá um mar mais azul ali para o corretor, porque é criado, né? É possível agora que a gente tenha muito mais empresas ali, oportunidades, porque as empresas estão se desenvolvendo ali perto dele, né? Na região dele. Vão ter mais empresas que antigamente, como se trabalhava ali com single source, a China provendo tudo quanto é matéria-prima, ele não tinha um crescimento adequado, e agora existe essa possibilidade. Então, eu acho muito bom esse cenário que a gente pode encontrar pela frente, onde as empresas provavelmente terão uma oportunidade maior de crescimento e de criação de novas empresas, né, para suprir essa cadeia que foi cortada por diversos eventos, né, como a guerra, a pandemia, enfim, houve esse enfraquecimento. E nesse momento eu acho que o corretor ele vive um momento bom onde ele precisa estar de olho nisso, né, onde que isso está se criando, pegar ali qual que é o setor que ele quer atuar realmente, e explanar um pouco como que funciona a cadeia desse setor, para de repente ele até abrir o leque de produtos que ele trabalha, né? Acredito até que as seguradoras vão ter essa oportunidade de olhar para esse mercado para a criação de novos produtos. Eu acho que é um bom cenário aí pela frente nesse sentido. Pedro, me perdoe, eu vou me estender um pouquinho, mas eu acho muito, muito pertinente uma provocação aqui, com a sua permissão. Estamos trazendo um entendimento sobre uma matriz logística mais diversificada, mais complexa. Isso de um lado. Agora, do outro lado, nós também estamos falando de uma oportunidade de um marco regulatório de seguro que permite
desenhos, né, de programas de gestão de risco e seguros mais ajustados à realidade do cliente. Eu gostaria de trazer essa correlação, esse momento em que a matriz logística, a operação de embarque e de transporte se sofistica, se transforma, né, fica mais intermodo, fica mais complexa, mas, do outro lado, o corretor, o profissional, o gestor de risco e seguros tem essa maravilhosa oportunidade de deixar de ser aquele profissional que fazia um ajuste numa roupa que existia, que fazia ajustes num produto de seguro que existia, para passar a ser aquele alfaiate literalmente sob medida, em que desenha, né, traz o diagnóstico e desenvolve o programa de gestão de risco e seguros mais ajustado à realidade do cliente. Eu acho que temos uma oportunidade de mercado e profissional espetacular nesse momento. Agora vai separar o adulto da criança, vai separar os profissionais que têm melhor qualificação, isso é indiscutível. É o efeito colateral de um momento tão especial quanto esse, não tem jeito. Mas é natural, né, Chay? Não tem jeito. O caminho é esse mesmo. Você tem que ser bom naquilo. O corretor tem que ter uma visão multimodal, tem que buscar alternativas. Vocês abordaram muito bem esse tema. Vamos colocar um pouco de foco agora no e-commerce, né? O e-commerce é a grande coqueluche aí do momento, não só no Brasil, como no mundo. Antes da pandemia, representava 5% do comércio brasileiro, e aí hoje estamos próximo de 14%, 15%, e os especialistas dizem que nos próximos 5 anos deve bater aí 20%, 25% desse comércio. Então, isso também dinamiza o setor de seguros, né? E eu gostaria de a uberização, a entrega do Last Mile, eu gostaria que vocês fizessem uma análise sobre o e-commerce e como isso influencia o setor de seguros. Pode começar, Bruno, dessa vez? Posso. Bom, eu peguei até uma notícia do Valor Econômico, que a previsão é de crescimento de 95% até 2025 do e-commerce. Então, é algo assim, assustador, né? Porque está crescendo num volume muito grande. E a gente sabe dos desafios ali, principalmente o maior custo, né, sempre está na última milha, então que é a ponta final, a última pernada para a entrega, né? E isso tem sido usado hoje, né, até o termo a uberização do last mile ali, tem sido usado carros de passeio para fazer essa entrega. Então pessoas que querem ali uma renda extra, elas se cadastram num programa ali de um e-commerce e é feita uma consulta, né, de uma forma, às vezes, não tão profunda, mas se entrega ali alguns milhares de reais num carro de passeio e ele sai para fazer a entrega. Então, eu acho que para o mercado de seguros isso é um desafio grande, uma criação de um produto específico para isso, né, onde o risco também ali é grande, apesar dos números mostrarem que ainda não está assim, num nível caótico, mas isso pode chegar com um crescimento de 95% até 2025, e tudo que nós vemos prevendo de crescimento, isso tem acontecido mais rápido. Então, é possível que a gente tenha esse crescimento até antes do previsto, né? E aí eu acho que assim, existe uma oportunidade grande para o mercado de seguros aí também, na criação de produtos personalizados, com essa ideia da uberização, né? Essa ideia de utilizar os veículos ali de passeio para se fazer entregas. Eu sei já de corretoras e seguradoras que fizeram uns produtos, já uns testes de produtos, onde os marketplaces, eles queriam que os carros estivessem adesivados, e normalmente o pessoal que está fazendo a entrega, eles não querem, o motorista não quer que adesive o carro, porque aquilo acaba chamando atenção na ponta, né? Você tem uma van ali com um adesivo de um e-commerce, de um marketplace famoso, e já sabe que ali dentro tem TVs, tem aparelhos celulares, tem smartwatches, enfim, eletrônicos ali que são bem visados, né? Então, eu sei que da criação de um seguro que foi feito, onde quando ele adesivava o veículo e ele fazia ali a averbação do seguro que ele serve para entrega, até o momento que ele não finalizasse a viagem, o veículo dele estava segurado também. Eu acho interessante essa composição, esses combos, né? Já ouvi falar também do seguro de vida, atrelado ali a possibilidade da averbação da carga ao início de viagem, ao início do risco, ele tem um seguro de vida ali também junto. Então, eu acho que é um momento, né, o e-commerce está puxando também uma necessidade de criação de produtos que agreguem valor ao mercado,
né, e que dê segurança, porque é um mercado que está avançando mais rápido do que se esperava. Então, é um momento de debruçar nisso também, começar a analisar a melhor forma de atender esse mercado com seguros, com novos produtos, né? Não só com o que está aí na prateleira. Perfeito, Bruno. E é uma interiorização também, né? E, além disso, diversificação de cadeias, né? De produtos, cadeia frio, perecíveis, medicamentos, enfim. Muitas aí vertentes. O Chael, você pode comentar a respeito também do e-commerce, o impacto no setor? Vamos lá, Pedro. Acho que o Bruno, de novo, você foi muito cirúrgico aí também em apontar, acrescentar a ideia, né, do cuidado em relação à cadeia de frios, a essa logística de produtos mais diversificados do que tínhamos no perfil anterior. De novo, eu não queria superestimar, né, botar em superlativo a questão do comércio eletrônico no período pós-pandemia. Eu acho que no mundo, e particularmente no Brasil, o comércio eletrônico vinha crescendo aí meio a 2 dígitos, num ritmo importante. É certo, indiscutível, que a pandemia quebrou um pouco dos preconceitos em relação às dúvidas, às incertezas relativamente à confiabilidade, né, assertividade do sistema logístico e de comércio eletrônico. Isso, indiscutivelmente, a pandemia contribuiu. Mas a mais disso que já foi observado, eu gostaria de contribuir com o seguinte, e, de novo, chamar a atenção para quanto isso representa de desafios do ponto de vista de risco e seguros e as oportunidades aí inseridas. Neste período, e por óbvio, toda essa infraestrutura, toda essa entrega logística demanda uma infraestrutura, uma retaguarda que não é trivial. E aí a gente está falando aqui na quantidade, na expansão de galpões logísticos que acabaram vindo novos ou reformados para atender essa demanda. Acho que tem números ali que eu já entendi que só em 2021, só no ano passado, a gente colocou mais de 3 milhões e meio de metros quadrados de galpão de alto padrão. Quer dizer, dá mais, eu acho que uns 3 mil campos de futebol só para viabilizar essa estrutura e infraestrutura, essa estrutura, né, essa entrega de comércio eletrônico. A gente tem ali mais ou menos quase que 200 milhões, 190 e poucos milhões de metros quadrados em galpões. Uma parcela importante deles ali também estão com níveis de proteção mais sofisticados. Eu acho que isso é importante, porque a gente está falando do apetite, dos cuidados, o nível de exigência, tanto de embarcadores quanto também de seguradores, relativamente aos sistemas protecionais em cima destes galpões, e aí seja as questões relativas a alagamento, sejam as questões relativas a incêndio. Então, quanto que isso vem mais forte nesse sentido, queria aproveitar aqui e chamar a atenção ao sistemático uso ali de painel sanduíche, aqueles recheios de espuma, galpão de vinilona. Como é que isso acaba sendo investimentos que vêm a reboque, mas representam, no final da história, um agravo ao risco da instalação. Então, esse risk manager, esse corretor, esse profissional do setor precisa levar esse alerta ao cliente. Um pouco aí nesse esquema de, mais uma vez, oportunidades relativas a dano patrimonial, a gente já falou, alagamento, mas aí também danos ambientais, erros e omissões, porque aí também vai o operador logístico inserido nisto, um nível de agregação de serviço superior ao que representava no passado, com montagem de kit para entrega. Então, vai aqui um pouco desses esquemas de erros e omissões como oportunidade. O Bruno marcou ali um ponto de tecnologia, eu queria correlatar. Tem um problema de sinal? Eu acho que o Alfredo teve um problema. Isso. Vamos focar mais aqui. Um último comentário que eu acho bastante importante na parte do e-commerce seria a utilização de tecnologia para estar fazendo essa roteirização, né? E hoje existem diversos roteirizadores no mercado. O problema é que muitas vezes não se gasta tempo para configurar esse roteirizador. Então, pega ali uma solução de prateleira, coloca ela para entrega e ele vai te direcionar para a rota mais rápida, por exemplo,
como a gente tem no GPS nosso, né, às vezes, e nem sempre a rota mais rápida é a mais segura. Então, isso é uma questão que eu acho importante também, a tecnologia como aliada nesse ponto, utilizando ali os dados, análise de dados, né, para se conseguir prever ali problemas dentro da rota, pontos inseguros, né, e utilizando também torre de controle, enfim. Mas essa contratação dessa tecnologia, eu acho que ela não acaba ali, ela precisa ter um cuidado especial das empresas que estão cuidando do transporte. E isso também talvez seja observado pelo corretor, né? Ele tem um olhar mais clínico para isso, né? Qual é a estrutura da empresa na análise do risco, né? Mesmo que ela tenha um roteirizador, que ela esteja utilizando tecnologia, mas qual que é, e mais uma vez, né? O profissional que vai operar precisa ser capacitado, né? Não dá para ser um amador ali nesse caso. Qualquer erro ali pode levar uma carga milhões ali embora, uma carga de transferência hoje do e-commerce, ela vale muito, né? Então, exige uma análise de risco, um gerenciamento de risco muito importante ali. Você pegou um tema importante do roteirizador, né? Tem muitas soluções de prateleira, mas tem soluções hoje inteligentes, né? Com 40, 50 algoritmos que trabalham com 3 camadas de mapa, com roteirização dinâmica, quer dizer, se aconteceu uma intercorrência numa região, reroteiriza. Então, são soluções que agregam valor efetivamente para a operação logística, né? O Chay está conosco novamente, Chay. Só eu percebi que você deu pegou... Não, perfeito. Você pegou um tema importante de galpões logísticos, né? Nós fechamos o ano passado com 20 milhões de metros quadrados da classe A, aqueles galpões 12 metros, dock, enfim, todos os... A previsão para esse ano são 4 milhões e em projeto nós temos 16 milhões aí para frente, entendeu? Então, não só na região São Paulo, Rio, mas o Brasil como um todo. Então, é um setor realmente que você abordou bem. Quer complementar, Chay? Eu não sei até que ponto acabou, lamento a interrupção, o que eu destacava é que isto representa a exigência, a necessidade de falar em gestão de risco de incêndio, de alagamento, de forças da natureza, eventos de forças da natureza, vendaval, alagamento como força da natureza, naturalmente, um pouco de dano ambiental, as questões relativas a dano ambiental, erros de omissões, não sei se acabo sendo repetitivo aqui, e o risco cibernético que, por certo, vem a reboque, vem inserido nesse ambiente mais digital e precisa ser, né? Então, as questões de risco ambiental e de risco cibernético são uma realidade, são uma necessidade a serem endereçadas na logística. Eu chamo aqui, né, o risk manager, esse profissional de riscos seguros, a estar atento às necessidades do cliente nesse aspecto. Um ponto, Pedrão, e eu vou pedir licença aqui ao Rogério, à equipe FETransporte, o Bruno trouxe as questões de data analytics, e isso será, inclusive, objeto de debate na quinta-feira dessa semana, no painel do CIST, né? A gente vai falar ali, na primeira parte, sobre exatamente analytics, soluções que o Bruno apontou, já de otimização de capital, alocação de frota, alocação de rota, alocação de estoque, e um outro painel sobre responsabilidade social, jovem aprendiz, menor. Então, eu peço licença aqui ao Rogério, à equipe FETransporte, para fazer ali essa apresentação também aí do CIST. Maravilha, vai ser um grande painel, não percam. E já que você abordou esses temas como meio ambiente, gestão de pessoas e tudo mais, vamos analisar um pouquinho a agenda ESG no setor de seguros, né? Hoje, a maioria das empresas já tem lá seu comitê de ESG, com práticas implantando, quer dizer, deixou de ser uma peça de marketing, fiz uma ação aqui, outra ali, para ser realmente uma política estruturada. Então, eu gostaria que vocês analisassem um pouquinho o ESG no setor de seguro de transporte de cargas, quais são os impactos, como as empresas de seguros podem se organizar para participar desse processo que veio para ficar. Então, pode começar a achar, por gentileza, a sua análise sobre ESG e o setor. Vamos lá, Pedro, eu acho que, mais uma vez, você traz um ponto estratégico, aí, estrutural, nesse momento de transformação, exigência não apenas regulatória, não apenas
boas práticas, mas isso nasce, e aí que eu acho que é o drive importante, nasce a partir de uma mudança de comportamento de consumo. Eu tendo a acreditar que este drive será um vetor aí mais forte do que aconteceu no passado para impor essas transformações. De novo, um processo de transformação de cultura e que vai se diluir ao longo do tempo, mas os investimentos mais fortes também. E aí a gente está falando especificamente na logística, Pedro, uma avaliação, um diagnóstico melhor em pegada de carbono, em geração de resíduo, né, na logística, e não é apenas consumo de óleo diesel, pneu, óleo lubrificante, mas é também ali embalagens, consumo de energia, eficiência energética e de uso de água dentro dos galpões, dentro da operação. Então, como é que essa história transpassa para cá? Aqui vai caber aquela lógica, Pedro, entre o que é possível fazer de mitigação por eficiência, por ações de diagnóstico e planos de ação para ganhos de eficiência, mas tem uma circunstância que a gente não é inexorável, não vamos poder deixar de consumir óleo diesel no horizonte ainda de algumas décadas. Significa que, de outro lado, vamos ter que falar de compensação ambiental. Então, qual foi a pegada de carbono na operação e qual é a compensação ambiental que vem necessária para fazer esse net zero aí da operação, ou pelo menos caminhar na direção disso. E aí está, mais uma vez, né, a exigência desse profissional que atua no setor de trazer uma visão nova, de trazer solução nova para o cliente. A gente tem atuado bastante nisso, tem demandas importantes que vêm por aí, não apenas na própria etapa de projeto, quanto tem boas também na logística. Tenho feito contribuições a um paper internacional, um protocolo internacional lá pelo lado de Green Cross, que é efetivamente um desses agentes internacionais voltados à logística. A gente tem protocolos de infraestrutura logística sustentável e tem um outro que a gente está já avançado para a redação de riscos seguros sustentáveis. Eu acho que um outro ponto que passou no nosso papo, eu gostaria de, mais uma vez, botar a luz nele, que é a questão de o refinamento do nosso marco regulatório, do nosso marco legal relativo a direito ambiental, e aí a responsabilização desses intervenientes, sejam embarcadores, operador logístico, transportador, todos esses agentes da cadeia, e aí, de novo, a necessidade desta, a gente brinca aqui, né? Brinca não, a gente resume na ideia de preparação, prontidão e resposta em incidente ambiental. Então, a gente tem muitos projetos, tem serviços que estão mais voltados a isso, por conta desse aumento de demanda. No lado social, há o cuidado, aí essa interface entre a responsabilidade de uso de jovens, de menor, de prostituição infantil, de alguns desafios importantes que ainda são mazelas do nosso mercado. No outro lado, a gente está falando de um centro logístico que agrega, que tem essa interface, né? Infraestrutura e a cidade no seu entorno, o porto, o aeroporto, como falamos de tantos investimentos, como é que ele se dá, como é que ele dá essa interface e esses riscos adicionais. Por isso, eu destaco nesse sentido de que isto representa uma nova dinâmica, mas também representa riscos novos, representa exigências, né, de entregas de programas de gestão de riscos seguros. Então, tem aí um bocado de coisa. Por último, o Bruno falou sobre análise de dados. A gente está vivendo as questões relativas à governança e LGPD, a gente está falando de gestão de fornecedores. Você vê que esse ecossistema de logística é bastante complexo e que vai exigindo respostas, né, dos profissionais, aí, respostas mais sofisticadas para atender essa realidade de riscos seguros. Pode falar, Bruno, por gentileza. Juntando um pouco, né, os outros temas, eu acho que assim, o Brasil ele tem total condições de ser protagonista na agenda ESG. Nós temos aí condições perfeitas, que a gente falou ali dessa desglobalização, dessa regionalização, né, dos fornecedores da cadeia de suprimento. Então, isso cresce no Brasil. A melhora que a gente teve na infraestrutura, então isso
cria condições favoráveis, né? A utilização ali de tecnologia, que a gente colocou de roteirizadores, o Last Mile, o Data Analytics, enfim, essa análise que hoje a gente vê o agro no Brasil assim, sendo realmente um precursor ali, ele tem um destaque a nível mundial quando se fala em tecnologia. Então, o Brasil, na agenda ESG, eu acredito que ele tem total potencial para ser um grande destaque a nível mundo, né? E abrir o mercado, realmente, a gente poder alimentar o mundo, como é esperado do Brasil, né? Que tem tem essa condição, né? Nós temos esse potencial. Então, eu acredito que esse é um tema importantíssimo, a gente precisa realmente tratar com seriedade, com bons profissionais ali, para assumir esse protagonismo. Pedro, me perdoe uma última contribuição. O mercado de risco e seguros, no segmento onde estamos tratando aqui, produtos, clientes corporativos, né? Enfim, esse mercado de seguro é predominantemente internacional, né? Seja aqui no Brasil, seja, obviamente, intrinsecamente assim é a questão do resseguro, mas também no varejo assim dá. E vamos lembrar que estes players estão sob pressão internacional para já incorporar critérios de subscrição, não apenas relativos ao risco, mas também relativos à sustentabilidade. Um dos primeiros exemplos mais repetidos, e isso vai se desdobrar, é quando a gente fala de risco operacional para a usina termoelétrica por carvão, né, com combustível fóssil na base de carvão, a base de óleo e combustível. Então, isso está acabando ficando para trás, está sendo cada vez mais um mercado cada vez mais restrito de aceitação em relação a esse tipo de instalação. Isso vai progredir para os outros ramos. E aí, especificamente, esse nosso vai ser influenciado por esse drive. Por isso, mais uma vez, a necessidade, né, do nosso ecossistema começar a se preparar para esse momento em que os critérios, como já está acontecendo, um recrudescimento, está mais hard, né, o pessoal do mercado fala, para aceitação de riscos, isto vai incorporar também as questões, os drives de sustentabilidade. E aí o que o Bruno falou, como é que a gente usa a tecnologia para monitorar, para medir, para controlar esses aspectos também, para além daquilo que ela já atendeu historicamente, comece os sistemas de rastreamento, medida de quilômetro rodado, consumo de combustível, o Analytics, o Bruno trouxe isso com destaque, como é que isso funciona ao benefício da operação. Olha, esse tema daria aí um seminário, né? Maravilhoso, tanta coisa boa para explorar no dá papo para metro. Muito bom. Mas as empresas têm que começar de alguma forma, né? Então, eu queria que vocês dariam para quem está começando, cria um comitê, cria uma agenda, qualquer dia que você daria aí, já para que as empresas entrassem de cabeça nessa agenda ESG? Primeiro, que venha para o planejamento estratégico. Eu faço uma imagem, uma lógica, uma correlação do seguinte: no passado, muito se falava de implantação de programas de qualidade. Ele só acontecia porque o board, porque o executivo entendia que era assim, o acionista entendia que aquilo era necessário, trazia benefício. Da mesma medida, agora a gente está pensando na mesma lógica, né, nesse mesmo modo de pensar. Então, o primeiro passo é o board, o acionista, entender a validade nisso, olhando não apenas o capital, né, a remuneração que isso representa, mas também a própria competitividade. E aí, competitividade no sentido de que a implantação dessas metodologias vão, número 1, proteger marca. Aliás, aí número 1, número 2 é um desafio, mas proteger marca, viabilizar novos negócios, né, porque aquela drive, aqueles critérios de gestão de fornecedores passarão a incorporar também quanto de nível de controle que o operador logístico incorporou nas suas operações, né? Nível de controle ambiental, né? De sustentabilidade que o operador logístico incorporou. Então, de novo, mapeamento de processos para uma etapa de diagnóstico, para entender qual é o impacto, e aí eu vou usar insistentemente aqui a correlação do Bruno, quando ele coloca como é que a gente tem sistemas de rastreamento que nos permitem facilitar, que contribuem, né? Não resolve, mas contribuem nesse diagnóstico de pegada de energia, né? De pegada de carbono,
para então falar de mitigação na terceira etapa ou de compensação aonde necessário. O outro lado, que tem sido bastante, que já é uma necessidade nossa de muitos anos, é o acidente rodoviário, o acidente ferroviário e o dano ambiental. Como é que o cliente se prepara, né, para essa preparação, prontidão e resposta ao incidente ambiental. Então, são aspectos que estão aí presos nessa lógica de sustentabilidade, Pedro. Muito bom. O fato é de que o alerta, me perdoe, é que não apenas ficar apenas no bom senso, na boa vontade, na melhor intenção, mas que tenhamos protocolos mais específicos para medir isso, para não ficar aquela falsa sensação de solução e mais tarde perceber que foi tempo perdido, foi dinheiro jogado fora. Então, cultura e protocolo seriam duas referências que eu queria destacar nesse momento. Excelente. Eu acho que o pequeno e o médio ali também, ele faz muita conta hoje do custo, né, de produção dele e da margem, e ele sabe que essa agenda ESG tem um custo também, encarece um pouco mais, diminui talvez a margem dele nesse curto momento, né, no imediato, mas foi exatamente isso que nos levou muitas empresas a fecharem, com esse pensamento do menor custo só, onde a gente trabalhou com um fornecedor somente, né? Hoje a gente vem sofrendo aí com pandemia, com a guerra, né? Onde você tem um fornecedor só, esse custo uma hora chega. Né? No dia a dia, talvez, por alguns anos, a gente conseguiu ter uma margem maior, mas em um determinado momento isso acaba sendo ruim. Né? Exatamente, eu acho que o pequeno, o médio, precisa encarar o SG também, essa agenda, no dia a dia dele, ter um custo ali com isso, pensando no amanhã, porque os recursos naturais são finitos, né? E essa é aquilo que a gente tem que encarar e saber que isso é finito, e por isso a gente precisa trazer essa compensação, né? E não só na parte natural, mas toda a parte social também. Eu acredito que isso precisa estar na agenda para a gente não cair mais nesse engodo de eu só preciso de um custo menor para aumentar minha margem. Não, na verdade, se a gente já tivesse pensado isso lá atrás, muitas empresas não teriam fechado. Esse custo ele vai garantir a nossa sobrevivência no mercado, a nossa continuidade no mercado, ainda que nesse momento seja um pouco mais custoso. Mas acho que, Bruno, tem solução pequena, média, grande, gigante. Então, eu acho que é isso. O pequeno, né, o médio, não precisa se sentir como inviável, né, como um processo muito distante da realidade dele. Há soluções mais customizadas a essas diferentes complexidades e tamanho de operação. Sim, concordo. Muito bom. Temos que buscar a economia circular, né? Não tem outro caminho, né? Bom, estamos chegando ao final. Temos mais um tema que vocês comentaram, mas eu acho que vale aí o reforço, sobre a evolução tecnológica no mercado de seguros, né? Então, se vocês pudessem falar sobre a personalização em função da disponibilidade de tecnologia, o governo também, você citou no início, Bruno, se você pudesse reforçar, qual a sua análise aí, Bruno, começando com você. Legal. Bom, o governo vem trazendo um documento novo, né, que é o DTE, Documento de Transporte Eletrônico. É uma iniciativa do governo federal. Até então, né, hoje os documentos que nós temos ali, muito conhecido pelo corretor, é o Manifesto de Carga, o Conhecimento de Transporte, no CTM e DFE, eles são documentos a nível de Estado, né, estão debaixo da autarquia do CONFAS, então são convênios entre os estados ali que estabeleceram ele, com viés muito fiscal e tributário, né? Aí o governo, a nível federal, ele não tinha nenhum documento até então, ele tem vários documentos, né? E decidiu, nesse modelo que eles vêm trazendo, de colocar mais tecnologia e simplificar, eles colocaram o DTE, que é o Documento de Transporte Eletrônico, é totalmente digital, ele não tem papel realmente, disponibilizaram um aplicativo, né? Isso está em fase agora de testes, de piloto, né? Tem notícias aí de semana retrasada, que dentro de 6 meses inicia a utilização do DTE, e vai se iniciar no agro, né, no mercado de soja. Nesse momento, ele vai agrupar 16 documentos de início já dentro desse documento eletrônico, porém, a capacidade ali que o governo fala é de 90, até mais de 90 documentos. Mais numa onda 1 aí seriam 16 documentos, daqui 6 meses entram mais alguns documentos, a gente vai ter em torno de 40 documentos dentro de um aplicativo ali do motorista,
e com algumas funções a mais até, né? O governo começa a olhar também para o motorista, começa a olhar ali para a ponta. Dentro desse aplicativo existe uma análise dos percursos mais realizados por tipo de carga, também, por exemplo, se o motorista vê ali algum buraco, alguma coisa assim na pista que traz um perigo, ele pode sinalizar nesse aplicativo. Isso é legal porque o governo começa a ter informação da onde trabalhar, né? Ele começa a trabalhar com data analytics também, ele começa a ter informação da onde trabalhar, o que ele precisa melhorar dentro daquele percurso, dentro daquela rota. Então, acho muito importante essa iniciativa do governo. É um novo documento que traz aí uma eficiência na parte da autuação, do monitoramento. Hoje a gente sabe que numa viagem de 1.000 quilômetros, aproximadamente por 6 horas ali o motorista fica parado para verificação dos documentos, enfim, isso já é um ganho gigante, né, que nós teremos aí, essa verificação em trânsito em tempo real através de um chip, ali não é nada novo, né, já se falou muito disso, mas através de um chip no veículo ele passa com mais de 800 antenas no Brasil, e isso já começa a ser verificado, já começa a ser checado as documentações, se está tudo correto, se existe alguma suspeita, ele é parado num ponto mais próximo ali. E hoje foi definido que a Polícia Federal Rodoviária vai estar atuando nas multas, nas verificações, então isso também é importante, porque tem uma malha grande ali dentro das rodovias da Polícia Rodoviária consegue fazer esse trabalho, né? Muito dos documentos que a gente tem hoje são feitos pela MTT, entre outros órgãos, que às vezes não tem braço para esse tipo de fiscalização, então acredito que com a Polícia Rodoviária vai ter uma fiscalização bem maior. Com isso, eu acredito que o mercado de seguro vai ganhar muito, porque diminui a sinistralidade, pelo menos o governo agora ele tem dados para atuar no roubo de carga, por exemplo, até então ele não tinha, e quando tinha ele trabalhava com dado antigo, então nesse momento o governo começa a ter dados em tempo real, né, não precisa trabalhar há quase 5 anos atrás, e ele consegue fazer essa fiscalização no momento em que o veículo está rodando ali, sem precisar parar o veículo. Eu acho um marco importante, o DTE vem trazendo realmente uma digitalização para a ponta, né? E essa parte de documentação que sempre foi muito burocrática, muita gente às vezes contrata um parceiro para fazer o transporte por conta de documentação. Então o transporte ele poderia ser mais em conta, tá mais barato, isso vai refletir no consumidor final, né? E ele não é pelo fato de ser muito burocrático, às vezes com uma quantidade de leis até desconhecidas ali, onde traz muita dificuldade. Eu acho importante isso para toda a cadeia, principalmente para o seguro também, podendo se utilizar dessas informações. O governo vem falando aí em analisar e muitas dessas informações seriam públicas, então isso vai trazer bastante benefício para o nosso setor. Maravilha. O Chay, você quer complementar e aproveita já para mandar uma mensagem final otimista para o nosso público. Estamos aí chegando ao final do nosso bate-papo, por gentileza. É um prazer estar com vocês, Pedro, Bruno. Vamos lá. O Bruno sacudiu aqui, caiu um monte de referências importantes, mas acho que a análise de dados, vai começar aí pelo que ele trouxe, acho que a análise de dados vem sim e tem representado soluções reais, né, contribuições reais para otimização de capital, de frota, de estrutura, de esforços na logística, né? Eu acho que uma outra lógica também que vem aí é um pouco de customização, personalização de soluções, né? Então, a rota, por um lado, tem mais risco do que a outra, um determinado arranjo intermodo tem mais complexidade do que outro, e assim vai. Eu acho que esse lado o Bruno trouxe com muita propriedade. Eu queria fazer a correlação isso com quanto que a Analytics, se a gente fazia, Pedro, o Bruno mais jovem não, mas a gente fazia isso com planilha dinâmica há uns 20 anos atrás. Agora ganhou só uma sofisticação, foi cumprindo sua curva, né, de planilha, tabela dinâmica para BI, para Power BI, para Machine Learning, né? Então, ela foi ali evoluindo no processo, a gente já está falando nesse nível. Eu queria até, mais uma vez, trazer isso como um exemplo, que a gente pode usar técnicas simples para o cliente pequeno e médio. Eu acho que esse, até aproveito aqui, escapou e correlaciono isso,
Como é que um BI pode ser feito com planilha e tabela dinâmica e já funciona muito bem para um cliente de pequeno e médio porte. Basta ter dados de qualidade e confiabilidade. Eu acho que esse é um fator que serve para todo tamanho de cliente, né? Enfim. Mas aí, Pedro, vem aquela história, e está um pouco embutido na fala também de todo o nosso debate, e também eu escutei no início, lá com o Rogério. Como é que blockchain também chega neste momento para o mercado, também já chegou, né, no mercado de risco e seguro logístico, da logística de carga, e junto com a LGPD pode eventualmente contribuir para trazer uma variável nova nos esforços de gestão de risco de roubo de carga. Então, acho que cabe aqui também uma correlação, uma atenção de que blockchain e LGPD, ainda que de um lado sejam demandas e obrigações, mas do outro lado representam boas oportunidades para essa questão de gestão de risco, particularmente no que diz respeito a risco de crédito e a risco de roubo de carga, porque ele contribui ali num controle melhor de acesso à informação. Agora, num ambiente como esse, né, como foi descrito, risco cibernético vem na veia, né? Vem ali pagando, chamando a sua realidade. E aí, eu acho que, de novo, um dos principais aspectos é a formação de cultura, Pedro. Eu acho que esse é o primeiro passo, né? Porque a gente tem aí, nesse nosso ecossistema, muita integração de WMS, TMS, sistemas de roteirizador, sistemas de rastreamento. Como é que esse grande ecossistema tecnológico, terminais portuários que precisam, né, não funcionam, que não por um grande RP interno, enfim, como é que tudo isso está sujeito ao risco cibernético e as empresas preparando para essa prontidão e resposta a acidentes, incidentes de risco cibernético. A mensagem é bastante positiva também. Eu vejo, o Bruno destacou, eu quero corroborar com isso também. Eu acho que o Brasil tem aí uma importante janela de oportunidade. Nós temos uma infraestrutura que ganha ainda mais, infraestrutura logística, que ganha ainda mais capacidade. Nós temos profissionais, tem uma mão de obra qualificada, sim, há uma exigência por ampliar isto. Há um outro aspecto de sustentabilidade que a gente já falou, vai permear por todo lado, que a gente tem capacidade de geração de energia. Eu acho que ainda vamos nessa transição, acho que a gente ainda vai correr um bocado falando de gás natural, para depois ainda falar de hidrogênio verde, para ainda depois falar de veículo elétrico puro. Então, há uma curva ali de transição, e o Brasil, mais uma vez, com essa infraestrutura, particularmente do ponto de vista de energia, bastante favorável. O Bruno trouxe o aspecto de segurança alimentar no mundo, e aqui, de novo, na cadeia logística, mais uma boa oportunidade para o profissional de riscos seguros. A gente está falando de contaminação de produto, e aí contaminação não é só um fator, um elemento químico, um poluente em cima dele, é a mistura de 2, 3 grãos de características diferentes, com valores diferentes, mas que ao misturar perde seu valor agregado. É um convencional, é um orgânico, é um transgênico, que estão em cadeias segregadas, mas num incidente mistura ali e perde valor. Então está ali, mais uma vez, essa questão de erros e omissões e de cuidados na logística. Eu acho que temos, sim, Pedro, uma maravilhosa janela de oportunidade pela frente. Agora, aquela história, junto com a oportunidade, a expressão comum, né, vem a responsabilidade, vem ali obrigações de entregar um novo nível de serviço, e está aí a oportunidade para todos nós. Sucesso, foi um prazer estar com vocês, certo que agradecer a tua condução, Pedro, e estar aí junto com o Bruno, e também, mais uma vez, reconhecer o esforço da FETransporte em realizar mais esse evento aí. Muito obrigado, fico à disposição, seja por mídia pessoal, seja pela Risk Veritas, pela Atma, pela Hubset, à disposição de vocês aí para isso. Excelente. Olha, podemos ficar aqui mais algumas horas debatendo temas tão relevantes, né?
agradeço imensamente aí a participação de vocês, os insights, os comentários. Acho que vocês brilhantemente colocaram aí oportunidades fantásticas para o setor. Em nome da FETransporte, da Bralog, muito obrigado pela participação e seguimos em frente com uma agenda intensa nesses dias. Um abraço a todos. Obrigado.